Perfeito. Já estamos gravando. Então, galera, ok. Gravando, primeira aula do Clube de Leitura. Estou muito animado, tá? Conseguimos bater a meta, tá certo? Então, hoje, acabei de fazer a última inscrição no Clube de Leitura e a última pessoa do Clube de Leitura que entrou agora, o Sérgio Monteiro, está aqui online com a gente, né? Então, super legal, conseguimos bater a meta. Temos 50 pessoas cadastradas aqui no Clube de Leitura. Para mim, uma honra enorme poder estar dividindo esse espaço com vocês. Eu quero dizer que esse projeto era um projeto que vinha sendo fermentado há um bom tempo, né? Vinha sendo maturado há um bom tempo, principalmente por conta da estratégia que eu queria montar para que a gente tivesse a melhor plataforma possível para fazer a apresentação, para gravar os vídeos. Tudo isso era algo que eu estava pensando e muito importante, tá? Então, o Telegram acabou ficando uma plataforma absolutamente maravilhosa para a gente fazer isso. E eu também tinha muita dúvida de como é que eu ia fazer a divulgação. Eu não queria perder a essência do meu trabalho no Instagram, tá? E eu não queria literalmente me vender, né? Eu queria que fosse um projeto que tivesse a minha cara realmente. E assim, eu nunca imaginei que pudesse ser tão a minha cara assim, tá? Então nós vamos começar hoje o nosso clube de leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não está assistindo ao vivo, tá? As dúvidas podem ser colocadas lá no bate-papo, né? Se você quiser, lá na seção de perguntas, no tópico de perguntas e respostas, tá? E esse vídeo vai ficar gravado lá no tópico relacionado com o próprio livro. Uma coisa que eu pensei da semana passada para cá, logo após conversar com vocês naquela primeira transmissão, só para a gente organizar aqui como é que ia ser, foi que eu resolvi pegar todos os PDFs dos artigos que eu estou usando, além do livro, como base para as minhas aulas, e eu vou disponibilizar esses PDFs também, tá? Então, todos os artigos a gente vai estar enviando em PDF também dentro do grupo do livro, vai ficar tudo bem bonitinho lá para vocês poderem baixar, tá bom? Então, vamos lá, vamos conversar então. Nosso livro, que nós vamos bater um papo, é o livro Por que Engordamos. Hoje é a primeira aula, onde nós vamos falar sobre a introdução. Pode parecer que a introdução é curta, mas tem muita coisa para a gente comentar na introdução. E como a gente vai sempre fazer um trabalho de ampliação do livro, né? A gente não vai simplesmente falar o que está no livro, nós vamos dar uma ampliada. Então é sempre interessante a gente estar conversando sobre esses tópicos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do Gary Taubes. Eu vou começar sempre com esses slides, mas não vou repetir em todas as aulas, tá? Eu queria falar um pouco do Gary Taubes, porque o Gary Taubes é uma pessoa que talvez ele tenha sido um dos caras mais importantes dentro da nutrição, mesmo não sendo nutricionista, porque ele foi aquela pessoa que começou o processo de colocar em questionamento o paradigma das calorias, né? Tudo começou num artigo que ele escreveu para a revista Science, no ano de 2007 ou 2008, não lembro agora, que depois veio a ser esse livro, né? Good Calories, Bad Calories. Vocês estão vendo aqui, ó. E esse livro é o livro seminal dele, o primeiro livro que ele escreveu baseado nessa questão da low carb. É um livro bem grosso, são mais de 500 páginas, um livro de muita densidade, muita referência bibliográfica. Para quem não conhece, o Gary Taubes, ele não é da área de nutrição. Na realidade, ele é jornalista. Ele nasceu em Nova York em 1956. É jornalista, é colaborador da revista Science. E ele estudou física aplicada em Harvard. E também engenharia aeroespacial em Stanford. Interessante, né? Um bom perfil. E ele é formado em jornalismo pela Universidade de Columbia e recebeu 3 vezes o Science in Society Journalism Awards da National Association of Science Writers, o único que recebeu essas três comendas. Ele é precursor da dieta low carb com seu livro, como eu falei, Good Calories, Bad Calories. O Gary Taubes, ele começou a carreira dele como jornalista científico e investigativo, escrevendo sobre física, tá? E sobre fraude em diversos campos da física. Então ele é um cara que tem essa característica, né? Muito bem. O livro que nós vamos analisar durante essas próximas semanas é o livro Por que Engordamos, tá? Tá aqui ele, tá na mão, tá? É o livro Por que Engordamos. Esse livro é um livro que é uma espécie de
resumo / atualização do Good Calories, Bad Calories, tá? Ele explica isso na introdução, e, ao mesmo tempo, é um livro que tem alguns conceitos bem interessantes aqui. O livro foi escrito em 2014, tá? Portanto, um livro que tem já alguns conceitos defasados, como a gente vai ver ao longo desse período que nós vamos estar discutindo ele, tá? Tem algumas coisas interessantes aqui que eu queria citar para vocês, mas uma das coisas que eu quero ressaltar é que a gente vai procurar fazer o máximo de informação sem perder qualidade a cada semana. Então, hoje a gente vai, com certeza, vamos trabalhar apenas a introdução, até porque a gente está fazendo todo esse preâmbulo, né? Mas, por exemplo, o capítulo 4 é um capítulo bem curto. Então, provavelmente, o capítulo 4 vai ser trabalhado junto com o capítulo 5. E a gente vai fazendo essa dinâmica ao longo do período, tá? Então, nós não vamos nos prender obrigatoriamente a um capítulo por semana. Pode ser que seja mais de um capítulo por semana. E, é claro, se a gente tiver capítulos muito grandes, pode ser que a gente faça em 2 semanas. Vai depender da nossa velocidade aqui na passagem das informações. É sempre importante, eu quero deixar claro para todo mundo, que nós vamos estar sempre com a possibilidade de vocês tirarem dúvidas, tá? Então, quem quiser tirar dúvida, por favor, ativa o microfone, pede um com licença, se apresenta e pode tirar as dúvidas. É fundamental para que a gente tenha aí todo mundo no mesmo passo. A ideia não é um curso, não é uma aula, não é uma palestra exclusiva para profissionais. É uma palestra para todo mundo. Então, os leigos que estiverem na sala, que tiverem dúvidas, por mais simples que sejam, não se acanhem, pode perguntar. Não existe pergunta idiota. Existe idiota que não pergunta, tá bom? Então, é muito importante a gente estar sempre perguntando. Show de bola. Então, vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho da Hugh Brook. Na verdade, o Gary Taubes, ele é um cara, por ser jornalista, ele é um cara que trabalha dentro de um conceito muito legal de contação de histórias, né? Então, ele conta muitas histórias na literatura. Isso faz com que o livro dele seja extremamente agradável de ser discutido, né? De ser conversado. E ele dá muitos exemplos, ele cita muitos pesquisadores, ele faz um panorama histórico muito interessante. E ele conta a história da Hilde. A Hilde Brook, ela era psiquiatra e psicanalista, né? Especializada em desordens alimentares. Muito interessante. E uma das frases dela, que o Gary Taubes cita no livro, é que crianças realmente obesas, não só nas clínicas, mas nas ruas e nos metrôs e na escola. Ela ficou impressionada porque ela viu na época dela, no comecinho da década de 30, ela via muitas crianças obesas na universidade, na cidade de Nova York, né? E é interessante porque a perspectiva dela, ela era da Europa, né? E a perspectiva dela pós a imigração para os Estados Unidos, de ver uma quantidade muito grande de crianças com obesidade, é uma perspectiva que nos coloca numa situação até constrangedora, né? Porque imagina a Hilde Brook vindo para o Brasil, ou vindo para os Estados Unidos, né? Indo para os Estados Unidos, no ano de 2023. Ela ia ficar completamente assustada com o que aconteceu em termos de obesidade. Mas na época ela estava comparando o que tinha nos Estados Unidos com o que ela tinha de experiência na Europa, onde ela era especialista em desordens alimentares em crianças, né? O engraçado é que essas colocações dela foram colocações 20 anos antes de surgimento de KFC, 20 anos antes do McDonald's, 50 anos antes do xarope de milho rico em frutose. Tá? Então, a pergunta é, o que estava acontecendo em 1934 que a Hilde chamou a atenção da Hilde? O que estava acontecendo em 1934 que fez com que a Hilde chegasse a essa conclusão, né? Chegasse a essa observação? Aí algumas imagens de Nova York nessa época, né? Não sei se vocês lembram, né? E aqui a gente vai entrar num pouco de contexto histórico, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no ano de 1929, né? Todo mundo deve lembrar um pouquinho dos estudos que a gente fez em história, né? Dessa época. E a Grande Depressão, ela foi algo que bateu muito pesado na população norte-americana,
né? Muito americano ficou sem emprego na época, né? Era muito comum essas filas para sopões comunitários, né? E os empregos escassos acabavam fazendo com que a gente tivesse 1 em cada 4 crianças desnutridas. Mas a questão é a seguinte, a Hilde acabou de falar, né? A gente viu que a Hilde tinha falado que tinha muitas crianças obesas, mas nós temos, ao mesmo tempo, 1 em cada 4 crianças desnutridas. Aí a minha pergunta para vocês, tá? Não é uma pergunta retórica, quem quiser responder pelo chat ou por voz, pode responder. A minha pergunta é a seguinte, é possível nós termos pessoas obesas e desnutridas ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta bem interessante. Quem gostaria de comentar a respeito dela? Estou liberando aqui o... Fala aí. Giga. Fala, Giga. Diga aí, meu amigo. É possível ter desnutrição e obesidade ao mesmo tempo? Rapaz, primeiro, parabéns. Muito top, tá? Ficou muito legal o esquema aí. Muito bacana. Legal. Dá para entender tudinho. Muito legal. Bom, na verdade, a gente meio que já sabe que talvez essa seja a verdadeira causa. É por isso que a gente engorda, né? Porque nunca mata a fome. Então tá sempre com fome, tá comendo caloria vazia e vai só acumulando gordura. Essa é a visão. Muito bom, muito bom. Mais alguém queria contribuir um pouquinho? Giga, lembra de desligar teu microfone. Pronto, perfeito. O que é que seria, então, essa questão da desnutrição e, ao mesmo tempo, essa desnutrição e essa obesidade, né? Porque esse é um ponto importante. Não é o tamanho e o peso da pessoa que determina se a pessoa é desnutrida ou não, né? O que vai influenciar na questão da desnutrição é o quanto dos nutrientes essenciais essa pessoa está ingerindo, né? E o que vai influenciar na questão da obesidade é o excesso de gordura acumulado, e não a questão da desnutrição. Então eu posso engordar e, ao mesmo tempo, não ter os nutrientes necessários sendo colocados para dentro, sendo ingeridos da forma correta. Nós vamos ver, se eu não me engano, na aula 2, tá? Já na próxima semana, nós vamos ver que isso tem uma questão muito interessante na época das diretrizes. Na época das diretrizes nutricionais, isso teve um comentário realmente muito interessante. Então, eu quero mostrar para vocês essa frase, que é uma frase de uma paciente da Hilde. Olha que frase interessante e forte também, porque é de uma criança de aproximadamente 13 anos de idade. A criança disse o seguinte: eu sempre soube que a vida de uma pessoa dependia de sua imagem. Eu sempre ficava infeliz e deprimida quando ganhava peso. Não havia motivo para viver. Eu realmente me odiava. Eu não me suportava, não queria olhar para mim mesma. Odiava espelhos. Eles me mostravam o quanto eu era gorda. Comer e engordar nunca me fizeram sentir feliz. Mas eu nunca consegui enxergar uma solução para isso. E continuei engordando. A descrição da Hilde é que era um adolescente que tinha a ossatura bem fina, mas que literalmente desaparecia sobre montes de banho. Eu achei essa descrição assim muito forte, sabe? E aí a gente tem uma questão interessante que a gente pode relacionar com os dias de hoje, né? Que é esse movimento que a gente tem hoje chamado movimento Body Positive, né? Que é esse movimento de de autoaceitação. Né? Eu, inclusive, conversei sobre isso na live que eu fiz hoje com o André Burgos, onde a gente falou um pouquinho sobre a questão do dia do lixo. Né? Mas, falando sobre essa questão desse movimento Body Positive, né? dessa maneira de pensar, a gente tem que tecer algumas considerações interessantes. Né? Primeiro, é claro, né, que quando a gente observa esse comentário dessa adolescente, a gente tem algumas coisas aí bem pesadas, né? Uma pressão social muito grande, né? Uma pressão de uma autoimagem muito negativa, tá? E o interessante é que nós estamos falando de uma criança na década de 30. Olha que interessante, né? E a gente tem hoje problemas muito parecidos, né? Muito parecidos mesmo. Eu tenho, inclusive, familiares com problemas muito parecidos. Né? Problemas com distúrbios de autoimagem.
como a gente chama. E aí esse movimento Body Positive, eu acho que vale a pena a gente conversar aqui 2 minutinhos sobre ele, porque é um movimento que tem uma premissa muito interessante. Qual é a premissa interessante do movimento Body Positive? A autoaceitação. Para eu poder subir uma escada, eu tenho que primeiro me firmar no degrau onde eu estou. Né? Então, se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar a minha composição corporal, se eu quero mudar a forma do meu corpo, eu preciso primeiro, né? Se eu quero... Tá todo mundo me vendo? Congelou a imagem, né? Deixa eu... Pronto, voltamos. Então, para eu poder mudar a forma do meu corpo, para eu poder subir uma escada, eu preciso me firmar no primeiro degrau dessa escada. Tá? E se me firmar no primeiro degrau da escada, é estabelecer um padrão base aonde eu possa trabalhar em cima desse padrão. Então, eu acho que é muito importante as pessoas que têm problemas de excesso de peso, as pessoas que, porventura, tenham algum tipo de circunstância que obrigue por determinado período a ter uma certa condição de saúde, eu acho que é importante essa pessoa se aceitar. Eu acho que essa autoaceitação é uma coisa importante. O problema é que esse movimento Body Positive, ele tem um outro lado da moeda. Tá? E eu queria escutar vocês depois, quem quiser contribuir, claro. O outro lado da moeda qual é? É o lado de uma autoaceitação complacente. Ou seja, a pessoa se aceita como ela é, mas se ama como ela é, mas ela não quer mudar. Ela usa essa autoaceitação como uma desculpa para permanecer doente, como uma desculpa para permanecer obesa e poder comer e se entupir de todo tipo de porcaria, como a gente tem visto hoje, né, nas mídias sociais. Então, quem quiser comentar a respeito desse tema, eu achei que era interessante trazer essa questão do Body Positive para cá, porque a gente vê um relato de um adolescente da década de 30, né, 1934, para ser mais preciso, que se encaixaria perfeitamente nos dias de hoje. Né? Então, a gente vê que, apesar da gente ter uma epidemia de obesidade crescente a partir da década de 50, 60, 70 principalmente, na década de 30 nós já tínhamos problemas bem sérios, especificamente na questão da infância, né? Na questão dos adolescentes. Tá? Então, alguém gostaria de comentar a respeito dessa questão? Oi, Henrique. Oi. É Patrícia falando. Oi, Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Eu só complementando o que você disse, eu concordo muito com o que você falou, só que ao mesmo tempo eu acho essa questão né, da visão sobre o balanço calórico, né, da obesidade sobre esse contexto, de que a pessoa ela ganha peso, ela engorda porque ela ingere mais do que gasta, e isso tende sempre a levar a responsabilidade para o indivíduo. Né? Então eu acho, com certeza eu concordo com o que você disse, muitas pessoas elas se escondem sob esse lado cômodo, né, de aceitar o próprio corpo, mas ao mesmo tempo tem essa questão dela também não ter a responsabilidade 100% do que aconteceu, porque a gente sabe que tem todo um aparato por trás que favorece o ganho de peso, né, da questão dos ultraprocessados, dos hábitos, da falta de conscientização das próprias diretrizes que tendem a levar até o indivíduo que quer seguir as diretrizes a ganhar peso. Então, eu acho que também tem esse outro lado dessa responsabilização em cima do indivíduo e não do contexto, né, das diretrizes, das políticas públicas como um todo. Só complementando o que você disse. Muito bom, concordo com você e a gente vai abordar esse tópico exatamente hoje, essa questão da exclusão da responsabilidade por parte das organizações, vamos dizer assim, que dirigem, entre aspas, o planeta, né? Fala, Bonini, você queria falar? Não? Sim, para mim a questão principal aqui é estética versus saúde. Essa aceitação,
eu acho que ela tem muito mais a ver com o conceito de estética que existe hoje na nossa sociedade, em que a maioria das pessoas, e as estatísticas provam isso, têm sobrepeso ou são obesas, enquanto há um conceito de estética de pessoas magras. E aí vem essa questão da aceitação contra a estética, mas aí não se leva em conta a questão da saúde, porque essas pessoas, na maioria jovens, elas fazem os seus exames, veem que estão com os valores ali dentro do padrão, mas elas não se apercebem, ou quem defende esse conceito não se apercebe que gordura é doença. E isso terá sérias consequências no futuro. Então, eu vejo essa contradição entre estética e saúde que está no ponto principal. Muito bom, concordo com você. Acho que essa questão da estética acaba sendo uma questão bem complexa, né, que precisa ser colocada em questão tanto de um lado quanto do outro. Tanto do lado da aceitação, e aí entra a questão da saúde, né, que é como você falou, mas também do outro lado, né, a questão da pessoa que faz tudo para ter uma estética de determinado tipo. E aí a gente surge com essas soluções bizarras para perder peso, como tela que costura na língua, como torneirinha colocada no estômago, e, ao mesmo tempo, soluções bioquímicas de pessoas que estão, né, de medicamentos, por exemplo, pessoas que estão querendo emagrecer 5, 10 quilos e que estão usando o Ozempic, né? Então a gente tem aí os dois extremos dentro do espectro, né? O extremo da autoaceitação e complacência e o extremo de fazer qualquer coisa para ter uma determinada estética, né? Muito bom, muito bom. Mais alguém queria comentar? Nelson, você queria falar, meu amigo? Nós não estamos te escutando, Nelson. Se você estiver falando... Ok, vamos em frente, então. Oi, Henrique. Desculpa, Oi, licença. pode falar, minha querida. Bem, sobre dos extremos, né, com mais magro e da obesidade, né, é muito comum, já há muitos anos, né, cultural, a gente interpretar o excesso de magreza como uma doença, né, como algo negativo também. Mas a gente passa por uma fase, eu acredito, de romantização da obesidade, né? Então, tudo é gordofobia, então a coisa, a moda plus size, então assim, o excesso da magreza sempre foi visto como doença, né? A anorexia, enfim, esses distúrbios. Mas o da obesidade não, a gente foi para um fluxo completamente contrário, né? Ou seja, em vez da gente enxergar isso também como uma patologia, passou-se a romantizar, né? Ou seja, a excesso de magreza continua sendo visto como uma doença, como um problema a ser tratado. A obesidade não. Sim. Né? O mercado, a mídia, a população no geral foi começando a ter essa coisa da aceitação como se fosse totalmente normal, como o colega falou, a gordura é uma doença, a obesidade é uma doença e precisa ser visto dessa forma, né? Sim. Sim, eu concordo com você, e assim, ao mesmo tempo, acaba se tornando um tópico bem delicado, né, porque a gente lida com discriminação, lida com preconceito, né, e se a gente parar para pensar, qualquer tipo de discriminação, independente de ser discriminação de raça, de cor, de tamanho, de obesidade, de qualquer coisa, não deixa de ser algo extremamente pernicioso, né, nós não podemos ter esse tipo de discriminação na nossa conduta, né? Penso que todos concordam comigo nesse aspecto, né? Então, assim, no entanto, a gente também não pode romantizar, como a Natasha falou, concordo plenamente, a gente não pode romantizar uma condição patológica, né? Romantizar uma condição patológica significa tornar essa condição banal a tal ponto da gente ter, como a gente tem hoje, inclusive essa é uma estatística real, a perspectiva de até 2050 nós temos 50% da população mundial com sobrepeso.
Vocês já pararam para pensar numa estatística como essa? Nos Estados Unidos, os números, eu vou mostrar para vocês hoje os números, a gente já está caminhando para 70 e tantos % de sobrepeso. A obesidade já ultrapassou 50% da população nos Estados Unidos. Então, realmente, é um problema muito sério e a gente continua com a mesma abordagem, que é a abordagem tem que comer menos do que o que gasta. Né? Muito interessante isso aí. Mais alguém que queria contribuir? Oi, Irene, o seu som está bem ruim, Irene. Se você quiser falar um pouquinho mais alto, talvez seja melhor. Então, está me escutando agora? Está melhor? Não, ninguém está conseguindo te escutar. A tua voz parece que está dentro de uma lata, sabe? A gente está escutando super abafado. Bom, vamos seguir em frente, então. Ok, excelente discussão. Vamos entender agora, então, essa questão da diferença de como é que você pode ganhar gordura. Tá? Essa é uma diferença muito interessante e que o Gary Taubes aborda sucintamente no livro, mas é muito importante a gente dar uma aprofundada nela. Tá? E a gente vai aproveitar e falar sobre essa questão da gordura como sistema de amortecimento. Então, tem duas formas de você ganhar, né, gordura. Ou hiperplasia, ou hipertrofia. Vamos entender a diferença entre cada uma delas. Tá? Então, imagine que aqui você tem uma célula de gordura. Tá? Se eu tenho a multiplicação dessas células, eu tenho um fenômeno que nós chamamos de hiperplasia. Tá? Hiperalto, plasia, reprodução. Hiperplasia, alta reprodução das células. Tá? O que é a hiperplasia, então? Na hiperplasia ocorre o aumento do número das células. O número de células de gordura aumenta. Esse fato, né, esse aumento do número de células, normalmente acontece até os 18 anos de idade. Quando eu falo normalmente, é porque tem algumas pessoas que mantêm a multiplicação das células de gordura mesmo na fase adulta. A grande maioria das pessoas não consegue essa proeza. Por volta dos 15, 16 anos, já cessa o processo de reprodução, no máximo até os 18 anos, essas pessoas acabam tendo um término do processo de reprodução das células de gordura. Tá? Então, por exemplo, quando você pega um paciente, como é o meu caso, né? Pega um paciente que diz assim, eu sou gordinho desde que eu era criança. Essa pessoa, muito provavelmente, tem muito mais células de gordura do que uma pessoa que começou a ganhar peso depois dos 20 anos. Tá? Nesse caso específico da hiperplasia, o que é que acontece? Por eu ter mais células de gordura, eu tenho mais espaço para a gordura ser armazenada. Se eu tenho mais espaço para a gordura ser armazenada, significa que eu tenho mais, entre aspas, amortecimento gerado pelo meu tecido adiposo. Então, esse é um conceito muito recente relacionado com o tecido adiposo, que é um conceito que mostra o fato dele amortecer as agressões externas que nós ocasionamos, tá? Eu vou explicar isso em linhas gerais, porque a gente vai aprofundar em outros capítulos, tá bom? Mas o conceito de amortecimento, ele está ligado diretamente à capacidade do tecido adiposo de armazenar gordura proveniente do fígado que faz o processo de fabricação da gordura na base do carboidrato. Então, quando eu como muito carboidrato refinado, é o fígado quem vai fabricar gordura num processo chamado de lipogênese, que vai levar essa gordura para o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele acaba amortecendo o excesso de carboidrato que está sendo ingerido na dieta. Como eu tenho mais células, porque eu reproduzi essas células, eu consigo, então, ter um sistema de amortecimento muito maior, favorecendo a possibilidade que eu tenho de armazenar mais gordura. Né? Não sei se vocês já assistiram, provavelmente alguns de vocês já assistiram, o reality show chamado Quilos Mortais, né? Onde você tem aqueles hiper ultra obesos de 200, 250 quilos, alguns até com mais peso do que isso. Na maioria daquelas pessoas, você tem a situação de uma hiperplasia na fase adulta, uma hiperplasia do tecido adiposo, das células adiposas, na fase adulta. Tá?
para você alcançar aquele tipo de peso, há necessidade disso. Por que eu estou falando isso? Porque aquelas pessoas, quando fazem os exames, pelo menos a maioria delas, não demonstra resistência à insulina. Olha que interessante. São pessoas com 200, 250, 300 quilos, mas que não têm resistência à insulina. Por que essas pessoas não têm resistência à insulina? Por um motivo bem simples. Porque a quantidade de células é tão grande, a quantidade de células do tecido adiposo é tão grande, portanto, o espaço para reserva de gordura é tão grande que essas células nunca crescem demais. O que causa a resistência à insulina no tecido adiposo é o tamanho das células chegando no seu limite máximo. Se essas células existem em muita quantidade e você tem pequenas células crescendo só um pouquinho, você tem um acúmulo de gordura no todo maior, mas você não tem a célula individualmente chegando no tamanho máximo. Consequentemente, você não tem o processo de resistência à insulina. Essas pessoas que têm obesidade hiperplásica, que sofrem, que têm ainda durante a fase adulta a reprodução das células de gordura, essas pessoas têm uma capacidade infinita de armazenar a gordura no tecido adiposo delas. Existe uma droga que ainda é utilizada para o combate ao diabetes, o diabetes tipo 2, é a alguma coisa, eu esqueci o nome agora. Eu sei que é tiazidolida, uma coisa assim. Essa droga, ela causa um aumento da multiplicação das células do tecido adiposo. Então, com isso, a pessoa fica sensível à insulina, porque tem mais espaço para guardar. O problema é que a pessoa não para de ficar obesa. Né? Ela não tem limite, ela acaba aumentando muito o peso. Né? É a contraindicação desse tipo de droga. A outra forma da pessoa crescer o seu tecido adiposo é através do fenômeno da hipertrofia. A gente conhece a hipertrofia do músculo, mas todas as células do nosso corpo têm capacidade menor ou maior de ter um pouco de hipertrofia. Na hipertrofia do tecido adiposo, o que é que acontece? O aumento do tamanho das células. Acontece durante toda a vida do indivíduo, tá? E o adipócito, a célula do tecido adiposo chamada adipócito, ao atingir o seu tamanho máximo, que é o que nós chamamos de limiar pessoal de gordura, ela passa a liberar substâncias inflamatórias e se torna resistente à insulina. Então, é aquela situação. Veja, na primeira situação, a pessoa tem muitas células. E essas muitas células conseguem guardar uma quantidade gigante de gordura. Na segunda situação, a pessoa não tem tantas células assim. Então, essas células vão inchar até atingir o tamanho máximo delas. Quando elas atingem o tamanho máximo delas, elas começam a liberar uma espécie de sinalização, um pedido de socorro, dizendo, pelo amor de Deus, não mande mais gordura, não aguento mais, já estou lotado. E ela se torna resistente à insulina. O que é que o pâncreas vai fazer? O pâncreas passa a produzir mais insulina, porque eu não posso ter carboidrato, eu não posso ter glicose no meu sangue em excesso. Então o pâncreas que produzia X de insulina passa a produzir 2X. E aí, nessa brincadeira, a célula ganha um pouquinho mais de tamanho, mas aumenta a liberação de substâncias inflamatórias. Mais um pedido de socorro. O pâncreas reage aumentando a quantidade de insulina. Você já viu onde é que isso vai dar. No final das contas, o pâncreas vai atingir a capacidade máxima de produção de insulina. Consequentemente, a célula vai estar no seu grau máximo de resistência à insulina e nós vamos ter o grau de inflamação extremamente elevado. Essas pessoas que têm uma obesidade hipertrófica, ou seja, que têm um aumento do tamanho da célula exacerbado porque a reprodução foi cessada no momento correto, essas pessoas acabam tendo uma quantidade enorme de gordura subcutânea, e essa gordura subcutânea é uma gordura resistente, também gordura visceral, claro, que acaba sendo uma gordura resistente à insulina. Essas pessoas são as pessoas que, mesmo atingindo grandes pesos, elas já têm aí estabelecido os processos inflamatórios e os processos de resistência à insulina. Enquanto lá nos quilos mortais, a gente vai ter pessoas com 200, 300 quilos que não têm resistência à insulina, a insulina está mais ou menos dentro dos parâmetros normais, a gente vai ter pessoas que podem ter muito menos peso, mas já serem resistentes à insulina. Por isso é que nós chamamos de limiar pessoal de gordura. Tá?
Então, esse limiar é o poder de amortecimento, vamos chamar assim, que cada pessoa tem. Esse limiar pessoal é o limiar que vai determinar até que ponto a pessoa pode engordar. Algumas pessoas podem engordar um pouco mais antes dos exames de sangue começarem a acusar o problema, outras pessoas podem engordar um pouco menos, e existe uma doença chamada lipodistrofia, que a pessoa que sofre de lipodistrofia, ela não consegue armazenar gordura. É uma doença onde ela não tem praticamente nada de gordura subcutânea. São pessoas magras, pessoas que têm a pele colada no músculo, abdômen de tanquinho, mas são pessoas que têm o risco aumentado de doenças cardiovasculares, risco aumentado de diabetes, risco aumentado de hipertensão, de tromboses. Por quê? Porque elas não têm onde armazenar o excesso de carboidrato na forma de gordura. Então, se essas pessoas têm uma dieta ruim, elas acabam tendo um favorecimento de condições ruins de saúde. Agora, tem uma situação que você pode causar um problema no seu limiar pessoal de gordura. Quem consegue identificar qual? Alguém chuta? Exatamente, Sérgio. Tiazolidinediona. Exatamente isso aí. É essa droga mesmo. Giga, diz aí. Como é que eu ia falar lipoaspiração. Exatamente. Lipoaspiração. Acertou em cheio. A lipoaspiração. Toda vida que eu tiro células de gordura, ou seja, que eu sugo as células de gordura, eu estou diminuindo o meu poder de amortecimento, usando aqui o amortecimento entre aspas. Então, aquela pessoa que faz a lipoaspiração, ela está retirando as células de gordura do corpo. É diferente da pessoa que tem excesso de peso e emagrece. A pessoa que tem excesso de peso e emagrece, ela se mantém com as células de gordura no seu corpo. Só que as células de gordura estavam grandes e agora estão o quê? Pequenininhas. A pessoa que faz lipoaspiração, ela arranca as células de gordura e joga fora. Essa pessoa, inclusive, tem risco aumentado de diabetes, de doenças cardiovasculares, por conta do fato de ter feito lipoaspiração. Esse é um ponto muito interessante que corrobora positivamente com a questão do limiar pessoal de gordura e com a questão da ideia de que o tecido adiposo funciona como uma espécie de amortecimento, uma espécie de amortecedor. Dúvidas até agora? Opa! Agora, Nelson, tá me escutando? Fala, Nelson, estou escutando bem agora. Você saberia, eu já li um pouco sobre esse limiar de gordura corporal, inclusive tem o Mark Kendall, não sei se você conhece, ele trabalha bastante com isso lá nos Estados Unidos, é um engenheiro, a esposa dele tinha diabetes tipo 1. Assim, como é que você sabe? O nome desse engenheiro que você falou? É o Mark Kendall. Mark Kendall, não, esse eu não conheço. Ele tem um programa que ele trabalha com esse limiar, né? Kendall, então, assim, como é que a gente consegue identificar qual é o nosso limiar? Você tem alguma estratégia para isso ou não? Não tem como identificar, porque não existe como você prever qual é o seu limiar. O que é que eu sei? A ideia dele, só te interrompendo, a ideia dele é mais ou menos assim. Você, inicialmente, até você conhecer seu organismo, você teria que monitorar lá a tua glicemia. Então, a partir do momento que você comeu e a sua glicemia subiu muito após, até ele fala em 30, mais ou menos, acima de 30, após uma refeição, significa que você estaria ingerindo muito tipo de ou carboidrato ou gordura, que seria a energia, né? A proteína não, mas ou carboidrato ou gordura, você estaria ingerindo um pouco a mais do que o seu limiar permitiria. Isso, com o tempo, provocaria aí toda a síndrome metabólica. É mais ou menos essa a ideia dele. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não. Não, cara, eu não ouvi. O que é que eu considero válido? Essa estratégia pode ser interessante, o que você acabou de falar.
Mas a ideia do limiar pessoal, ela não está relacionada com uma prática única, diária, entendeu? Ela está relacionada com o limite do corpo por completo, com o acúmulo das circunstâncias. Tá entendendo? O que é que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão sobre mim, né? Qual é a minha conclusão sobre mim? Eu percebo que quando eu estou um pouco mais de taxa de gordura, no meu caso, acima de 15%, 16%, eu já percebo uma certa desregulação nos meus exames de sangue. Eu acho que uma boa correlação que pode ser feita, Nelson, agora que você me perguntou, me veio esse insight, eu acho que uma boa correlação pode ser feita em cima do limite de insulina em jejum. É uma boa ideia. Lógico, estou baseado isso aqui só em mecanismos, né? Ninguém fez estudo nenhum sobre isso. Mas, por exemplo, os níveis de insulina considerados, a meu ver, ótimos, eles são abaixo de 7, insulina em jejum, né? Então, se eu tenho insulina em jejum abaixo de 7, eu começo, sei lá, passar 60 dias fazendo uma dieta de alto carboidrato. Se ao longo desses 60 dias eu, sei lá, aumentei 5 quilos e a minha insulina em jejum chegou a 7, eu acho que, para mim, esse seria um alerta de que você está chegando muito próximo do seu limiar. Porque eu acho que a insulina acima de 7, ela já se torna um pouco mais prejudicial e já denota bem a questão da resistência à insulina. Entendi. Uhum. Certo? Tá bom. Tá bom. Beleza. Valeu, Nelson. Fala, Tomás. Alô? Oi, pode falar, Tomás. Estou te escutando. Me escutando bem? Estou sim, manda. Beleza. Henrique, nesse final aí que você falou do slide, você disse que quando emagrece, reduz o volume da célula adiposa, não é isso? Sim. E a quantidade? A quantidade permanece, a quantidade de células adiposas? Permanece. E isso ocasiona de facilitar ganhar peso de novo, rapidamente, ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. O que vai facilitar, e existem estudos demonstrando isso, inclusive a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, é que cada vez que você perde peso, a sua taxa metabólica reduz, e mesmo você reganhando peso, a taxa metabólica não aumenta para o mesmo patamar de novo. Certo? Isso facilita bastante o ganho de peso. Quando você perde peso, você diminui o tamanho das células de gordura, via de regra você não perde quantidade de células de gordura. Você perde apenas tamanho, mas não perde quantidade, certo? E na realidade é interessante que você não perca, porque a gente nunca pode esquecer que essas células de gordura, elas têm uma função, e essa função de amortecimento é muito importante, entendeu? Essa função de amortecimento, pessoal, fazendo uma analogia, para a gente poder seguir, seria como se você tivesse um carro e resolvesse tirar o amortecedor do carro. É a pessoa que faz lipoaspiração. Quando passar no buraco, ela vai sofrer. Entendeu? Ou uma pessoa que diminui o amortecimento, não tem um curso, né? O amortecedor não tem um curso. Então, essa pessoa, ela vai, quando ela fizer esse processo, né? Se ela reduzir o curso do amortecimento, né? Ela vai ter problemas também. O ideal é que você mantenha o amortecimento por completo. E você faz isso diminuindo o tamanho das células de gordura, mas não eliminando a quantidade. Tá? Agora, entrando naquela questão que a gente conversou no começo, né? Eu acho que foi não sei se foi a Patrícia, foi a Natasha que falou, sobre a questão da responsabilidade. Olha o que é que os órgãos fundamentais estão falando. A causa fundamental da obesidade e do sobrepeso é um desequilíbrio energético entre calorias consumidas de um lado e as gastas do outro. Isso é a opinião da Organização Mundial de Saúde. Centro de Controle para Doenças, CDC, Estados Unidos. A gestão do peso é uma questão de equilíbrio. Equilibrar o número de calorias que você consome com o número de calorias que seu corpo usa ou queima. Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido. Embora o aumento da obesidade não possa ser atribuído a nenhum fator isolado, sua causa é um mero desequilíbrio entre energia consumida, por meio das escolhas alimentares que fazemos, e energia gasta, principalmente por meio da atividade física. Quando a gente olha para essas três afirmativas, né, para essas três frases, o que me vem à cabeça logo de início é essas organizações tirando a responsabilidade de si e colocando a responsabilidade, como a gente foi falado anteriormente, colocando essa responsabilidade em cima do indivíduo.
Só que, pessoal, é assim, eu fiz essa analogia hoje com uma paciente, inclusive. Imagina que você é um viciado em cocaína. Qual é o tratamento para uma pessoa que é viciada em cocaína? Ela fica numa casa cheia de pessoas que também são viciadas em cocaína e ela é desafiada a controlar com força de vontade, ou ela é isolada numa clínica de reabilitação, isolada da cocaína, isolada dos amigos que usavam cocaína, isolada de tudo para poder fazer a reabilitação dela. Não é estranho que a gente queira jogar a culpa no indivíduo e esse indivíduo ele está imerso num ambiente altamente tóxico, que é o ambiente que nós temos hoje? Só me vem à cabeça a frase clássica do Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Tá entendendo? Então, eu acho essa abordagem extremamente perniciosa. E isso gerou, hoje, isso é um paradigma tão forte, mas tão forte, que até mesmo entre se a gente parar para pensar e pegar nutricionistas, médicos, mesmo médicos bem famosos, a gente vai ver que, no final das contas, ainda se fala sobre a questão das calorias. Eu vou mostrar isso no final da aula de hoje. Né? Então, quer dizer, as calorias, elas se inseriram de forma tão poderosa na nossa mente, em um paradigma tão poderoso, que é difícil a gente arrancar isso. E aí eu queria contar a história desse indivíduo que vocês estão vendo aí na tela. Ignaz Semmelweis. Não sei se vocês conhecem a história dele, mas ele tem uma história muito interessante. No século XVIII, as pessoas simplesmente, isso é antes da revolução dos micróbios, né, ocasionada aí pela descoberta das bactérias e tudo mais, do Pasteur e essa coisa toda. Então, nessa época, as pessoas, quando iam fazer cirurgia, quando iam fazer parto, ninguém lavava as mãos. Era uma coisa que não... Lavar a mão para quê? Se não tem nada que vai causar problema, né? E esse indivíduo, ele percebeu, olha como é interessante, esse indivíduo, ele era médico, e ele percebeu que os médicos que faziam necrópsias, faziam autópsias, e que faziam partos, tinham um mais alto índice de mortalidade das mães do que as parteiras, que faziam só partos. E ele achou essa questão muito interessante. E aí ele propôs a seguinte ideia. Ele propôs que os médicos, quando fizessem necrópsias, olha como pode parecer ridículo, mas é muito interessante a história. Ele propôs que os médicos, quando fizessem as necrópsias, eles lavassem as mãos antes de fazer os partos. Parece óbvio pra gente, né? Mas sabe o que aconteceu com esse indivíduo, com Ignaz? Ele foi criticado, considerado louco e morreu institucionalizado como louco em um hospício. Porque ele propôs isso. Era um absurdo ele dizer que um cavalheiro médico precisava lavar as mãos para fazer o parto de uma mulher. Parece brincadeira quando a gente fala, mas é exatamente isso que aconteceu. O paradigma, quando se estabelece, para ele mudar é muito difícil. Então eu queria contar para vocês como é que funciona um paradigma, como é que surge um paradigma. Essa ilustração é uma ilustração ótima. Imagine que você tem uma jaula, tá certo? Uma jaula bem grande, e você coloca nessa jaula 5 macaquinhos, tá? Dentro dessa jaula você coloca uma escada, como vocês estão vendo aí, e um cacho de banana em cima da escada. Vocês sabem que o macaquinho só tem uma coisa que ele gosta mais do que banana, que é a macaca, né? Tirando a macaca, banana é a segunda coisa preferida de todo macaco. Então, o que é que acontece na hora que os pesquisadores colocam esse cacho de banana em cima da escada? O primeiro macaquinho já corre para pegar esse cacho de banana, né? Na hora que o primeiro macaquinho corre para pegar o cacho de banana, os macacos que ficam embaixo recebem um banho de água fria. Mas não é um banho de água fria qualquer. É um jato forte de água fria que dói na pele. O que é que acontece? Esse macaquinho desce lá comendo banana, acha tudo meio estranho, mas outros macaquinhos vão tentar subir para pegar a banana, né? O tempo todo eles vão tentar fazer isso, né?
E cada vez que um sobe, os de baixo recebem um banho de água fria. Subiu mais um, os de baixo recebem um banho de água fria. Na opinião de vocês, o que é que vai acontecer em pouco tempo? Nenhum macaquinho vai mais subir. Porque eles vão entender que toda vida que eles subirem, vai haver punição. Beleza. Aí o cientista passa para a segunda fase do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa agora vai substituir os macaquinhos. Então ele pega um macaco só um, tira de dentro da jaula e bota um macaquinho que nunca nem viu o banho de água gelada. O que é que esse macaquinho vai fazer? Na hora que ele entrar na jaula, ele vai olhar para cima, vai ver esse cacho de banana e vai subir direto lá para cima. Na hora que ele descer, todo faceiro comendo a banana, o que é que vai acontecer? Os macacos que ficarem embaixo vão encher o macaquinho de porrada. Por quê? Porque ele quebrou a regra. Porque ele quebrou a regra e fez com que os macacos pudessem levar um banho de água fria. Certo? Mas entenda, nessa etapa do projeto não tem banho de água fria. Tem só os macacos reagindo contra o macaco novo que subiu para pegar a banana. Esse macaquinho que subiu para pegar a banana, esse macaquinho novo que subiu para pegar a banana, ele não sabe por que ele apanhou. Ele só sabe que se ele subir, ele vai apanhar. Aí o que é que o cientista faz? Etapa seguinte, tira o segundo macaquinho e substitui por um macaquinho que não sabe de nada. O que é que esse macaquinho vai fazer? Vai subir para pegar a banana. Na hora que ele descer, peia em cima dele também. E essa surra que esse segundo macaquinho vai levar, adivinha qual vai ser o macaquinho que mais vai bater nele? O primeiro macaco substituído que não sabia por que apanhou e agora está batendo sem saber por que está batendo. Mas está indo na onda dos outros. Então os cientistas fazem isso com o terceiro macaco, com o quarto macaco e com o quinto macaco. Depois que os cientistas tiram o quinto macaco e colocam o último macaco novinho em folha, que sobe para comer banana, que leva surra e que não sobe mais para comer banana, olha que coisa interessante que eu tenho dentro dessa jaula agora. Agora dentro dessa jaula eu tenho escada com a banana lá em cima, tenho 5 macacos que estão embaixo, todos esses macacos não sobem para comer a banana e nenhum deles sabe por que é que não sobem. Eles simplesmente não sobem. Porque sabem que se subir, vão levar porrada. Mas eles não sabem por quê. Nunca nenhum desses macacos que está embaixo levou um banho de água fria. Não é interessante isso? Eu achei muito interessante. E me lembrou uma historinha que eu costumava contar quando eu dava aula. Diz que tinha uma meninazinha que estava observando a mãe fazer a ceia. E a mãe estava pegando o peixe e ela cortava a cabeça do peixe, cortava o rabo do peixe, botava dentro da assadeira e botava no forno. E ela perguntou para a mãe, por que é que a senhora está cortando a cabeça e o rabo do peixe? Aí a mãe disse, olha, não sei, minha mãe me ensinou desse jeito. Pois vamos perguntar para a vovó. Foram lá perguntar para a vovó disse, olha, não sei por que não, foi a minha mãe que ensinou desse jeito. E a bisavó, porventura, estava viva, né? Chegaram para perguntar para a bisavó. Bisavó, por que é que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? A bisavó disse, não, porque na minha época, a minha mãe, quando fazia esse peixe, uma receita de geração em geração, né? Quando a minha mãe fazia esse peixe, o forno era muito pequeno, não cabia o peixe inteiro. Então a gente cortava a cabeça e a cauda para poder caber dentro do fogão, dentro do forno. Veja como se estabelece um paradigma de tal forma que a gente nem imagina a razão. A mãe em questão, né, que foi indagada pela filha, ela tinha um forno gigante que cabia 2 peixes ao invés de um só, mas ela cortava a cabeça e a cauda para poder caber, entre aspas, dentro do fogão. É assim que se estabelece um paradigma e para quebrar um paradigma como esse, a gente ainda vai sofrer muito. Então você imagina o que o Samuel West sofreu no passado para quebrar um paradigma que hoje parece ridículo. Lavar as mãos, higienizar as mãos antes de um procedimento cirúrgico. Ele foi condenado, morreu em um hospício. Né? Então isso é um ponto muito interessante. Por que eu estou falando dessa questão toda? Porque se vocês observarem esse gráfico, vocês vão observar, esse gráfico é bem interessante, é desse estudo aqui, que eu vou disponibilizar para vocês ao final da transmissão, tá? Vai estar lá no grupo, no tópico do livro.
veja o que acontece. Aqui em cima eu tenho a disponibilidade de energia nos Estados Unidos. Essa disponibilidade é feita em um cálculo pegando toda a produção de alimentos dos Estados Unidos que fica dentro do país. Eu tenho aqui a ingestão calórica. Vocês estão vendo isso baseado em calorias de um lado e baseado em evolução. Você vê que desde a década de 90, a ingestão calórica está o quê? Mais ou menos constante. O fornecimento de energia está o quê? Mais ou menos constante. Teve até uma queda, né? Mas está mais ou menos constante. Mas a ingestão calórica está constante. No entanto, veja o que está acontecendo com o percentual de obesidade. Como é possível a gente ter esses dados e continuar achando que o problema são as calorias? A resposta é a historinha dos macaquinhos lá. É difícil quebrar paradigmas. Olha como é que está a situação da obesidade nos Estados Unidos hoje. Isso aqui é a situação de obesidade, tá, pessoal? O link está aqui abaixo, para quem quiser. Essa é a situação de obesidade, não é a situação de sobrepeso, não. Tá? Então, nós temos aqui o estado, né, que é DC. O estado que tem menor índice de obesidade está em 20% e 25%. Nós temos estados com até 50% de obesidade sendo expostos aqui. Então, nós temos uma situação crítica nos Estados Unidos. No Brasil, os dados do Vigitel, para quem não sabe, o Brasil possui um estudo que acontece todos os anos, tá? Que é o chamado Vigitel. O Vigitel é um inquérito que é feito por telefone, certo? E esse estudo que é feito por telefone, ele indaga uma determinada amostra populacional e elege aí, verifica a partir daí, quais são as estatísticas relacionadas com diversos fatores. Eu vou colocar o Vigitel de 2021, que é o último que nós temos acesso. Ele é lançado anualmente, o de 2022 ainda não saiu. E no de 2021 fala sobre cigarro, consumo de cigarro, bebidas alcoólicas, refrigerante, tipo de alimentação, obesidade, sobrepeso. É bem interessante para quem gosta de conhecer um pouco como é que está o nosso país em termos de saúde. E se vocês observarem, isso aqui é a prevalência de homens com excesso de peso, segundo as capitais dos brasileiros e o Distrito Federal, né? Então, quem quiser se encontrar aí, eu estou bem aqui, ó. Cadê Fortaleza? Está aqui Fortaleza. Fortaleza tem 61% de pessoas com sobrepeso e obesidade, tá? Quem quiser se encontrar aí, tá aí a cidade, a capital que tem maior quantidade de pessoas obesas é Porto Velho, com 68% da população acima do peso, tá? Entre as mulheres, nós temos o quê? Manaus, a capital que tem maior concentração de pessoas acima do peso, IMC acima de 25. Tá? Então, esses são dados oficiais do nosso país. Então, pessoal, para a gente começar a encerrar, não há emagrecimento sem restrição. É importante ficar claro isso para todas as pessoas que estão nos assistindo. Tá? A gente não está sugerindo aqui que as calorias são irrelevantes, não é isso, tá certo? Não é isso que o Gary Taubes vai defender ao longo do livro. Ele vai defender, na realidade, que a gente tem que levar em consideração outros fatores, e não apenas a questão das calorias. Então não há emagrecimento sem restrição. Ou eu vou restringir, fazer uma restrição calórica, vou comer menos, certo? Comer menos caloria do que eu gasto, aí eu vou ter fome e a gente vai ver um pouco mais. Ou eu vou restringir um macronutriente, vou fazer uma dieta low fat, ou vou fazer, no caso, uma dieta low carb, né, que vai ajudar bastante nesse quesito, ou eu vou restringir o tempo, né? Vou fazer um jejum, vou diminuir a quantidade de horas que eu consumo durante o dia. Sempre vai ser uma dessas três restrições. Não tem como a gente emagrecer se a gente não fizer esse tipo de restrição, tá? Agora, uma coisa interessante, o conhecimento que se tinha antes da Segunda Guerra Mundial, são as imagens que vocês estão vendo aí, era um conhecimento voltado para o desequilíbrio hormonal relacionado com a obesidade. A obesidade era encarada como uma doença de acúmulo de gordura.
e esse acúmulo de gordura tinha um caráter hormonal envolvido. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos dos estudos que tinham sido feitos na Áustria, na Alemanha, foram estudos que foram perdidos depois da Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu porque durante a Segunda Guerra Mundial, o que é que a gente tinha? Durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma espécie de preconceito / aversão a todos os países que fizeram parte da coalizão nazista, né? Que fizeram parte do eixo, né? Então, esses países que fizeram parte do eixo, dentre eles a Áustria e a Alemanha, acabaram tendo muitos dos seus cientistas ou foram mortos ou emigraram para os Estados Unidos, e quando emigraram para os Estados Unidos, perderam muito das pesquisas. E isso acabou fazendo com que existisse uma espécie de preconceito contra essa questão hormonal, né, contra esse conhecimento que levava a entender um pouco mais sobre hormônios relacionados com a questão da obesidade. Um dos conceitos que já é conhecido há muito tempo é esse conceito, que é um conceito do Cahill, que é um pesquisador, que nós vamos falar bastante sobre ele ainda, próxima semana vamos falar sobre ele de novo, que fez pesquisa sobre a questão da fome, né? Como o starvation, né? A fome afetava as pessoas. Tá? E ele já sabia que se a minha insulina desce, eu tenho naturalmente uma diminuição da minha célula de gordura. E se a minha insulina sobe, eu tenho um aumento da célula de gordura. Tá? Então isso aqui já é sabido desde antes da Segunda Guerra Mundial, mas os trabalhos de Cahill foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 60. Tá? E a gente sabe que dos macronutrientes, né, aquele que em maior quantidade libera insulina são os carboidratos. A gordura libera quase nada de insulina, praticamente a gordura não altera o perfil de liberação de insulina. A proteína libera um pouquinho e o carboidrato é quem mais libera. Tá? Nós não vamos entrar em detalhe aqui, pessoal, porque recentemente assim, ano passado, no começo do ano passado, teve uma polêmica sugerindo que o excesso de a proteína liberava insulina igual ao carboidrato. Isso não é em absoluta verdade, tá certo? Por que não é verdade? Porque isso vai depender do contexto aonde você está ingerindo o alimento, tá? Então isso é uma outra história, tem inclusive posts no meu Instagram falando sobre essa questão. Mas o que eu quero mostrar para você é que realmente o carboidrato é quem mais libera insulina, quem mais estimula a liberação de insulina. Então vamos lá. Se o aumento da insulina faz a minha célula de gordura aumentar, não só a célula de gordura, mas todo o corpo da pessoa sofre um efeito anabólico. E a diminuição da insulina faz a minha célula de gordura diminuir, é claro que a questão da insulina é importante dentro do processo de emagrecimento. Em cima disso, criou-se a ideia, o modelo chamado de modelo insulina-carboidrato para sugerir essa questão do aumento da obesidade. E ele se contrapõe ao modelo de balanço energético. Então, nessa imagem de um estudo que eu também vou colocar para vocês poderem ver, nós temos aí os dois modelos mais pesquisados, vamos dizer assim, para o surgimento da obesidade. Então, nós temos no modelo do balanço energético, nós temos os estimulantes primários da dieta, que são alimentos ultraprocessados, grandes porções, muita gordura, muito açúcar, baixa proteína e muita fibra. Esses alimentos, esses ultraprocessados, mediam sinais metabólicos e endócrinos que estão levados para o cérebro e estimulam o apetite, faz a pessoa comer muitas calorias, que aumenta a circulação de combustível e que aumenta a predominância do tecido gorduroso. Né? Então, esse é o modelo do balanço energético. No modelo insulina-carboidrato, os principais direcionadores na dieta são alta carga glicêmica e alto açúcar,
Isso faz com que eu tenha um aumento da insulina, da relação entre insulina e glucagon, faz com que eu tenha um aumento do GIP para o GLP-1, ou seja, um aumento da relação entre o GIP e GLP-1, que são substâncias produzidas pelo intestino, que acaba fazendo com que eu tenha um aumento do estoque de gordura. Esse aumento do estoque de gordura suga os combustíveis que deveriam estar no sangue. A diminuição dos combustíveis no sangue estimula o meu cérebro a querer comer mais. Essa resposta faz com que eu tenha um aumento da minha ingesta energética, consequentemente, um balanço calórico positivo. Mas observe uma coisa muito importante. E aí eu queria voltar mais uma vez para os macaquinhos. Esses dois paradigmas, embora sejam paradigmas que competem um com o outro no meio científico, eu particularmente acho que os dois estão certos, em maior ou menor grau. Embora sejam paradigmas que competem um com o outro, todos os dois levam em consideração um balanço energético positivo. Ou seja, todos os dois, independente de tudo, ainda levam em consideração a questão calórica. Então, as calorias elas estão tão entranhadas dentro da nossa realidade nutricional, dentro da nossa realidade científica, que se livrar das calorias é um negócio complicado. Mas existe uma terceira via, que eu não vou abordar aqui porque não está dentro do escopo do livro. Tem uma sequência de posts também no meu Instagram falando sobre essa terceira via, que, a meu ver, complementa, não substitui, mas complementa todos os raciocínios e faz com que a gente tenha uma ideia melhor das causas dessa obesidade que nós temos hoje. Então, antes, eu queria comentar sobre esse último estudo, também é um estudo bem interessante, foi feito em 2019. Esse cara pegou pessoas, tá certo? E colocou essas pessoas 2 semanas para comer uma dieta rica em ultraprocessados. E depois as mesmas pessoas comeram 2 semanas uma dieta pobre em ultraprocessados com comida de verdade. Certo? Então é um estudo que a gente chama do estudo crossover. Tem grupo de pessoas que começa com ultraprocessado, grupo de pessoas que começa com comida de verdade. Depois esses grupos invertem e aí analisam seus resultados. E o que é que ele observou? Ele observou que a ingestão calórica, todos os dois grupos estavam comendo ad libitum, tá, pessoal? Então estavam comendo liberado. A ingestão calórica, quando as pessoas estavam comendo ultraprocessados, ela era maior do que a ingestão calórica quando as pessoas não estavam comendo ultraprocessados. Então, olha que interessante, comida de verdade faz você comer menos. E não é menos um pouquinho, não. A média é superior a 400 calorias por dia. Gente, 400 calorias é um bocado de coisa. Agora, uma coisa interessante também, voluntariamente, sem haver nenhum tipo de orientação para perda de peso, pessoas que comiam mais ultraprocessados aumentaram peso e as pessoas que comiam a alimentação com comida de verdade baixaram peso ao longo dos dias de dieta. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, a diferença. Veja que as pessoas que estavam dentro da dieta de ultraprocessado tinham um aumento maior aonde? Nas gorduras e nos carboidratos. As proteínas ficaram mais ou menos iguais. As pessoas que tinham uma alimentação com comida de verdade comiam menos gordura e menos carboidrato. O que nós podemos inferir daí? Mais um detalhe interessante que nós podemos inferir, que é relacionado com a questão do target proteico, que é a base da ecologia nutricional, né, que é a base do princípio proteína-energia. Uma dieta rica em ultraprocessados é uma dieta que tem muita energia e pouca proteína. E como existe um alvo da quantidade de proteína que eu preciso alcançar, o que é que acontece? Eu acabo comendo para alcançar esse alvo. E comer para alcançar esse alvo acaba gerando um aumento da ingestão calórica. Essa é uma hipótese que já tem bastante comprovação em cima dela e que parece explicar essa nossa voracidade pelos alimentos, pelos ultraprocessados, né? Esse estudo eu também vou disponibilizar para vocês. E, por último, essa frase do Max Planck, que é para a gente encerrar a transmissão, que eu acho uma frase absolutamente maravilhosa, que diz o seguinte: uma nova verdade científica não triunfa
pelo convencimento de seus adversários, fazendo-os ver a luz. Ela prevalece porque seus oponentes finalmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Traduzindo, a gente tem não só um longo caminho pela frente para tentar mudar essa realidade centrada em calorias para que a gente possa trabalhar a obesidade de uma forma mais abrangente. Ok? Bom, isso foi a nossa introdução do livro. Falei para você, o Bonini perguntou se a gente ia ver só a introdução, mas é porque tem muita coisa para a gente conversar em cada um desses tópicos. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Ainda temos aí 15 minutinhos para tirar dúvidas, se alguém quiser perguntar ou complementar com alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Dá licença, eu queria só fazer uma pergunta. Quando Manda. você falou... meu nome é Sérgio, pessoal, sou do Rio de Janeiro. Sou policial civil, mas eu me interesso bastante por nutrição e saúde, apesar de ser do direito. Eu queria que você falasse sobre o impacto da gliconeogênese, porque você falou que não precisa se preocupar com essa questão de calorias quando se ingere proteína, mas eu vejo no Instagram os perfis daqueles nutricionistas lá que gostam de creme crack, pão, essas coisas. Eles ficam falando, eles esquecem da gliconeogênese. Aí você pode falar um pouco sobre isso? Claro, posso sim. A gente vai falar sobre gliconeogênese ao longo do livro, tá, Sérgio? Mas só para não te deixar sem resposta, a gliconeogênese é um processo que acontece sob demanda e não sob oferta, tá? O fígado ele só produz glicose quando há necessidade. Portanto, se a glicemia está constante no sangue, não há necessidade do fígado produzir glicose, certo? Agora, se eu aumento, por exemplo, a demanda dessa glicemia, por exemplo, se eu vou fazer um exercício físico extenuante, que eu preciso de mais glicose no sangue, o fígado vai produzir glicose. A base de produção de glicose do fígado é o esqueleto da gordura, que é o glicerol, que é um álcool, tá? Se não tiver gordura suficiente, o fígado vai usar aminoácidos gliconeogênicos, que são os aminoácidos que entram. Dentre eles, o que mais estimula a gliconeogênese é a alanina, que é um aminoácido também. Se você estiver comendo proteína, o fígado vai poder utilizar isso aí. Mas não é porque você come muita proteína que o fígado vai fazer muita glicose. Porque o processo não é porque eu como muito que eu vou fazer mais glicose. O processo é, eu preciso de mais glicose, aí eu fabrico. Então é sob demanda e não sob oferta. Ok? Perfeito, Henrique. Obrigado. Sérgio. O que mais? Perguntas? Henrique, lendo o livro do Dr. Cláudio Brasil, A Guerra contra a Carne, ele cita uma passagem que, quando das diretrizes alimentares, a OMS, a banda técnica da OMS, percebeu que tinha carboidrato demais na dieta humana e que isso estava dando problema. Isso é citado no livro. E que um complô, um lobby da indústria do açúcar, do carboidrato, pressionou a OMS e, ao invés de reduzir a quantidade de carboidrato da dieta, eles inseriram a questão dos calories out, da indústria fit, do exercício. Eu achei bem interessante essa passagem e eu achei assim, que tem uma ligação bem grande com aquele exemplo dos macaquinhos que você deu, que essa seria digamos assim, a ducha de água fria, dos nossos tempos de hoje. Só queria fazer essa observação e ver o que você acha sobre isso. E assim, a gente tem inclusive registros, porque lá nos Estados Unidos todos os e-mails podem ser full disclosure, se a pessoa quiser solicitar comunicações de e-mail de Coca-Cola, dessas indústrias, isso é obrigatório de ser exposto. E existem trocas de e-mails, inclusive entre staff executivo das empresas que trabalham com bebidas açucaradas e ultraprocessados, com a orientação de como cientistas deveriam se comportar, sugerindo que o problema não era que a Coca-Cola fazia mal, por exemplo, mas sim que o indivíduo que estava bebendo a Coca-Cola deveria estar se exercitando e não está. Então tem isso, realmente tem essa questão. É como você falou, é a ducha de água fria. No capítulo 3 do livro, essa foi a introdução, no capítulo 3 nós vamos falar sobre a questão do exercício físico. Vamos entender por que o exercício físico
não é suficiente para conter a epidemia de obesidade. Beleza. Mais alguém gostaria de contribuir? Olá, boa noite. Aqui é a Oi, Lucília Lucília, falando. tudo Estão me bom? ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou sobre a elevação da insulina ativar o ganho de gordura. Ele sempre vai acontecer, mesmo que você não coma calorias a mais do que você precisa? Boa pergunta. Excelente pergunta. Mesmo que você esteja numa dieta de restrição calórica, você ainda assim corre o risco de aumentar a gordura por conta do excesso de insulina. O que vai acontecer e que torna mais difícil você aumentar é porque existem outras áreas do corpo que vão sugar primeiro essas calorias. Vamos chamar assim, certo? Mas há o risco sim. Por exemplo, se você pega uma pessoa que tem, mesmo em restrição calórica, tem uma alimentação rica em carboidrato e não tem uma boa massa magra, que a massa magra nós sabemos que é um ralo de energia, ela vai aumentar a taxa de gordura dela. Ela pode não aumentar de peso, mas a taxa de gordura vai aumentar. Interessante, Ok? eu nunca tinha pensado assim. Legal. Porque quando a gente pensa em aumento de gordura, a gente normalmente pensa em aumento de gordura e aumento de peso. Mas não necessariamente. Tá entendendo? Eu posso ter aumento de gordura sem aumento de peso. Tá? Existe uma outra, é porque esse outro modelo é um modelo bem interessante, né, que é o modelo da lei de conservação da massa, né, que é uma outra lei da física que é muito interessante da gente entender. Tem uma série de posts lá no meu Instagram sobre isso. Mas que quando você analisa, faz muito mais sentido quando a gente trabalha com calorias e massa, né? Quando a gente trabalha a massa dos macronutrientes, do que quando a gente trabalha com calorias. Caloria, na realidade, é um conceito bem complexo, né? Porque a gente pegou esse conceito da física, quando eu falo os nutricionistas, né? Se apropriaram das calorias e não liberaram, e até, se duvidar, a gente acha até, tem nutricionista que acha até que caloria é alguma coisa relacionada com alimento, não tem nada a ver com energia, né? Mas é um conceito da física, muito interessante isso aí. Ok, galera? Então, encerramos aqui, então, nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vou encerrar aqui a gravação. A aula, como eu falei, vai ficar gravada para todos no tópico lá do Por que Engordamos, tá? E eu vou divulgar também, assim que a aula demora só um pouquinho para ficar gravada, aí eu já coloco também o PDF da aula e o PDF dos artigos científicos, tá bom? Qualquer dúvida, tem o tópico lá de perguntas e respostas para a gente discutir. E as pessoas que quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem completamente à vontade, tá bom? Um forte abraço e a gente se encontra na próxima semana, sexta-feira, às 18h30, para o capítulo 1 do livro. Até mais!